Saudações filosóficas, vamos neste vídeo continuar a ler e a interpretar as cartas a Lucílio do nosso amigo Séneca, e a carta a que hoje prestaremos a nossa atenção é a número 72. Logo na abertura dessa carta, a propósito de uma questão que lhe tinha sido colocada por Lucílio, Séneca vai chamar a atenção para a necessidade de exercitar a memória a fim de pôr em movimento os conhecimentos que nelas estão depositados, para que os possamos usar quando eles forem necessários. Tal como é importante desenrolar um livro, na altura os livros eram rolos de papiro ou de pergaminho, tal como é importante desenrolar um livro para o ler e para impedir que ele fique colado, também é importante desenrolar o espírito a fim de pôr em movimento então os conhecimentos de que dispomos e os possamos usar quando a situação o exigir. De seguida, Séneca vai referir-se à necessidade de, durante o dia, meditarmos continuamente sobre um tema qualquer. Mesmo durante dias plenos de ocupações, plenos de tarefas, plenos, enfim, de preocupações também. Novas ocupações é coisa que todos os dias temos. Parece que fazemos sementeira delas. De uma vão sempre nascendo outras. E o resultado é que continuamente vamos adiando os nossos estudos. Vivemos muito ocupados, inúmeras tarefas solicitam o nosso esforço e, por consequência, vamos adiando os nossos estudos. Ora, há uma ideia muito importante que Séneca irá dizer. Nós não devemos praticar a filosofia quando tivermos vagar, mas sim conseguir o máximo de vagar para podermos praticar a filosofia. Portanto, devemos evitar esta situação de dizer, bom, quando eu tiver terminado esta tarefa, entregar-me-ei à filosofia da alma e coração. Quando me vir livre desta tarefa maçadora, então aí sim vou entregar-me ao estudo. Não, isso não faz sentido. Importante é conseguir o máximo de vagar para podermos praticar a filosofia. Mas, Séneca entende que não há muita diferença entre negligenciar totalmente o estudo da filosofia ou apenas interrompê-lo. Aquele que interrompe o estudo pode depois ter de regressar ao início. Ao fim e ao cabo, é como alguém que está a escrever um artigo e que o abandona a meio, quando quer voltar, enfim, à escrita desse artigo, sobretudo se já tiver passado muito tempo, vê-se praticamente obrigado a voltar ao início, porque, entretanto, muita coisa se perdeu, uma vez que se carece de continuidade. E Séneca insiste, temos de oferecer a resistência às nossas ocupações, temos de as eliminar em vez de as multiplicar. Esta é uma recomendação muito curiosa, até porque, se nós pensarmos bem, vivemos num tempo em que a pergunta como é que ocupa os seus tempos livres é uma pergunta muito frequente. Mas a pergunta não deve ser como é que ocupa os seus tempos livres. A pergunta deve ser como é que liberta os seus tempos ocupados. Claro que estamos esmagados por este império da ocupação, da azáfama, do querer, enfim, atingir objetivos, e esquecemos-nos que o tempo livre deve ser respeitado. É um tempo livre. Não devemos tornar esse tempo escravo
ou não nos devemos tornar escravos desse tempo? Bom, e Séneca diz que há muitos homens que não praticam o estudo da filosofia porque andam envolvidos em situações que precisamente tornam esse estudo imprescindível. Há de surgir qualquer coisa que me impeça o estudo. Bom, obviamente que quem diz isso não é o sábio. Será sempre alguém cujo espírito não se entrega à tarefa com alegria e com entusiasmo. E, portanto, diz Séneca, a alegria pode sofrer interrupções no caso de pessoas ainda insuficientemente avançadas. No caso do sábio, o bem-estar é contínuo. É algo que nenhum acidente pode romper. Em todo o tempo, em todo o lugar, o sábio goza de tranquilidade. É claro que o sábio também está sujeito a contratempos, mas a felicidade está dentro dele. A felicidade não vem de fora. A felicidade, enfim, não nasce no exterior. Fazer vir de fora a felicidade seria expulsá-la da alma, que é onde de facto a felicidade nasce. Claro que pode, uma vez por outra, surgir alguma ocorrência que lhe lembra ao sábio que ele é mortal, que é finito, enfim, ele pode ser tocado por um ou outro contratempo, mas para ele o sumo bem permanece inalterável, porque não provém do exterior. Há uma pergunta muito frequente, enfim, tal como a outra, de como é que ocupa os seus tempos livres. Esta pergunta é se o dinheiro traz ou não felicidade. Claro que é uma pergunta destituída de sentido, porque, em primeiro lugar, o dinheiro não é uma transportadora, portanto não traz coisas, não traz, portanto não carrega, seja lá o que for. Em segundo lugar, mesmo que o dinheiro fosse efetivamente um agente transportador de algo, certamente que a felicidade não é algo transportável. Portanto, a pergunta não deve ser se o dinheiro traz ou não felicidade. A questão é se o dinheiro ajuda ou não a eliminar certas infelicidades. E, enfim, se for bem usado, certamente que ajuda a eliminar algumas infelicidades e, dessa maneira, permite que a pessoa reconheça aquela felicidade que já traz em si, a felicidade inalterável que habita nela, independentemente das contingências exteriores. E Séneca vai também estabelecer uma diferença entre a saúde do corpo, que está à mercê do tempo, sendo que o médico, se a pode restituir, não a pode garantir perpetuamente, e a saúde da alma. Essa obtém-se de uma vez por todas e obtém-se totalmente. E Séneca vai também dizer o que é uma alma sã. É cada um contentar-se consigo mesmo, ter confiança em si próprio, saber que os benefícios exteriores não têm a mínima importância quando se trata da obtenção da felicidade. A felicidade não é algo passível de acréscimo, até porque uma coisa passível de acréscimo não é uma coisa perfeita. Portanto, esses bens transitórios certamente que podem ser agradáveis ao sábio, mas apenas se estiverem sob o controlo da razão. A razão pode tornar recomendáveis esses bens cujo usufruto se revela nocivo a quem os ambiciona por si mesmos. Em seguida, Séneca vai citar um dos seus mestres, Átalo, que usava habitualmente, enfim, esta comparação. Já viste com certeza um cão de boca aberta pronto a agarrar os bocados de pão ou de carne que o dono lhe atira? Cada bocado que apanha engole-o logo todo inteiro. E novamente abre a goela na esperança do mais que há de vir.
Connosco passa-se o mesmo. Pomos imediatamente de lado tudo quanto a fortuna nos atira para satisfação das nossas expectativas e ficamos ansiosos e embasbacados à espera de agarrar a próxima dádiva. Esta descrição de Átalo remete, no fundo, para aqueles desejos insaciáveis, para a incapacidade de fruir aquilo que a fortuna ou o destino oferece, porque há sempre a necessidade de procurar algo mais. Uma atitude semelhante nunca o sábio a tem, diz Séneca. O sábio goza de plenitude, é com plena segurança que recebe ou restitui os dons da fortuna, usufrui de uma alegria inexcedível, permanente, sua, para sempre. Portanto, uma felicidade que está dentro dele e que é imune às contingências da sorte. Finalmente, Séneca vai distinguir para lá do sábio 3 tipos de pessoas. Aquelas que já estão avançadas na prática da filosofia, mas ainda muito distantes da plenitude da sabedoria. Em seguida, aqueles que são por completo destituídos de estudos filosóficos e que estão constantemente sujeitos a cair no abismo. Diz Séneca que a sua queda no abismo não conhece limite. E há ainda um terceiro género de pessoas, que é o daquelas que se iniciaram na filosofia, mas ainda a não dominam. Têm-na, todavia, como meta já visível. Enfim, esse tipo de pessoas já não se deixará abater, já avançou demais para retroceder. Para concluir a carta, Séneca vai insistir na ideia de que nós não devemos ceder às nossas ocupações. Temos de nos livrar delas, porque se as deixarmos tomar conta de nós, então, quando umas cessarem, outras virão tomar o seu lugar. Portanto, a lição de Séneca nesta carta aponta para uma libertação dessa urgência contínua de realizar tarefas, como se, ao fim e ao cabo, achássemos que quanto mais coisas fazemos, mais nos podemos realizar. Na verdade, a realização passa pela libertação, pela independência em relação a essa agitação cotidiana em busca de algo que não sabemos muito bem o que é. E por hoje é tudo. Ponham um like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal, deixem também os vossos comentários se acharem oportuno e até à próxima.